Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida neste novo dia, sobre a sua família, sobre tudo o que você fizer e que você leve a graça e a paz do Senhor Jesus por onde for nesse dia. Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje lendo Marcos capítulo 12. Já pegue a sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 12 e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Versículo 1. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aqui neste capítulo de Marcos nós temos vários ensinos bastante específicos, temáticos do Senhor Jesus. E neste primeiro ensino, que é uma parábola, ele está fazendo uma comparação para mostrar a situação espiritual do povo de Israel, para o qual o Messias veio e que o rejeitou. O povo de Israel aqui é a vinha. Inclusive o profeta Jeremias e outros profetas chamam ou usam a figura da vinha para comparar o povo de Deus, né? Deus como o dono da vinha, que planta a sua vinha. E versículo 2, na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Deus planta o seu povo na expectativa de colher frutos do seu povo. Isso valia para Israel, isso vale para a igreja. Isso vale para mim e para você. O Senhor Jesus usa figura semelhante lá em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. E lá ele nos compara como galhos desta videira da qual ele é o tronco. E ele vai dizer que o galho que não produz fruto é cortado e lançado no fogo. E o texto áureo daquele capítulo é o verso 16, quando ele diz: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vá e deem fruto, e fruto que permaneça. Então nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, como Israel foi aqui nesta parábola, para frutificar. E Deus não fica satisfeito quando nós não frutificamos. Versículo 3, mas eles o agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias, se referindo aos servos de Deus, que chamam o povo de Deus para frutificar. Verso 4, então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e a outros mataram. Isso aqui é uma maneira de Jesus falar de todos os profetas, servos do Senhor que viveram na antiguidade e que transmitiram a palavra de Deus ao povo e que não foram aceitos. Foram, pelo contrário, foram perseguidos, maltratados e até mortos. Versículo 6. Faltava-lhe ainda um para enviar seu filho amado. Agora é o filho. Cristo Jesus está aqui representado. Por fim, o enviou dizendo: a meu filho respeitarão. O filho representava o próprio pai. E Deus esperava que nós recebêssemos, que a humanidade, que os judeus, aqui especificamente os judeus, recebessem o seu filho. Verso 7, mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Jesus tinha consciência da sua própria morte, que seria por meio daqueles homens maus. Verso 8, assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Verso 9, o que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Esses outros aqui é a igreja, porque Israel rejeitou a Cristo. Verso 10, vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular,
Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A pedra é Cristo. Os construtores do versículo 10 eram os israelitas, os líderes religiosos do povo de Israel. Eles rejeitaram a pedra que Deus havia estabelecido, que era Cristo. 12. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo. O círculo está se fechando em torno de Jesus, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Claro, esperando a ocasião oportuna, porque eram maquiavélicos e malignos. Verso 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanhar em alguma coisa que ele dissesse. Nova armadilha, né? Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Olha a armadilha capciosa que eles colocam diante de Jesus. Se Jesus dissesse é lícito pagar imposto a César, ele despertaria o ódio dos judeus, porque os judeus detestavam os publicanos, os publicanos que cobravam impostos dos judeus, que eram judeus que cobravam impostos dos judeus para o Império Romano, que eles odiavam. Se Jesus dissesse é preciso pagar, ele ficaria em maus lençóis com os judeus. E se ele dissesse não é lícito pagar, ele ficaria em maus lençóis com as autoridades romanas. E aí eles mesmos iriam acusar Jesus diante dos romanos para que o matassem. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia, eu estou continuando lendo o verso 15, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Jesus não cairia naquela armadilha. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição que estava na moeda? De César, responderam eles. Verso 17. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se a moeda tem uma imagem de César, deem ela a César. Se você tem a imagem de Deus, consagre-se ao Senhor. Porque você foi criado para ser, você está sendo criado para ser a imagem de Deus por meio de Cristo. Se você tem dúvidas sobre isso, por exemplo, leia Romanos 8, 28 e 29. O 29 diz: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Segundo aos Coríntios 3,18, que o Espírito está nos transformando de glória em glória conforme a imagem do Filho de Deus. Então, se você, irmão, tem a imagem, está sendo formado a imagem de Deus por meio de Cristo, consagre-se a Cristo, e aquilo que tem a imagem do mundo, fica no mundo. O cristão não deve ter a imagem do mundo. E ficaram admirados com ele, porque, claro, Jesus, mais uma vez, se safou daquela armadilha. Versículo 18. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Agora são os saduceus, a classe sacerdotal e política, mais política do que religiosa, e que não acreditavam, inclusive, na ressurreição, eram completamente materialistas. Verso 19, mestre, Moisés nos deixou escrito que se o homem morrer e deixar a mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Isso era a lei de Moisés. Havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro, nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição,
de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela. Olha a mentalidade de um povo incrédulo que pensavam na ressurreição apenas como uma continuidade da vida terrena. E Jesus vai mostrar que a ressurreição não é uma mera continuidade da vida terrena. Estaremos num novo nível de existência, incomparavelmente mais elevado, para aqueles que creem em Cristo, é claro. Verso 24, Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Esse Marcos capítulo 12, verso 24 é muito esclarecedor. Muita gente está caindo em engano. Por quê? Porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Se eu posso deixar um conselho aqui, estude as Escrituras. Gaste tempo estudando a Bíblia, a palavra de Deus, para não cair no engano. Tem muito engano e agora a facilidade dos meios de comunicação tem divulgado muito engano por aí. E eu fico admirado de ver como os cristãos são negligentes no seu estudo das Escrituras. Como os cristãos perdem tempo com tantas outras coisas, deixando o que é eterno, espiritual, fundamental, deixando de lado. Gaste tempo estudando as Escrituras. Vocês estão enganados. Relendo aqui o verso 24, palavra de Jesus. Pois não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Não resuma o seu conhecimento das Escrituras ao que você ouve na igreja no domingo. Não se limite às Escrituras ao que você assiste eventualmente na internet. Estude a Bíblia, pega a Bíblia, vá lá na palavra, leia sistematicamente, ore pedindo luz, para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, você compreenda. Isso leva tempo, perseverança. Continuando, verso 25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Casamento é coisa daqui, terrena. Inclusive, Jesus ensina que a morte é o que põe fim ao casamento. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Então Jesus usa uma palavra do próprio Deus a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, sendo que Abraão, Isaac e Jacó já haviam morrido fisicamente há anos, há mais de século na verdade. Agora Deus se apresenta como seu Deus, ou seja, espiritualmente eles estavam vivos. 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. E aí, novamente, voltando lá aqui atrás, antes de ler o verso 28, Jesus com isso está afirmando a doutrina da ressurreição. Doutrina essencial à fé cristã. Sem ressurreição, o apóstolo Paulo diz que a fé cristã não vale, não significa nada. Se você quiser ler sobre isso, leia 1 Coríntios capítulo 15. Então, a ressurreição é um fato decisivo para a vida cristã. Inclusive, Paulo ensina que se não crermos na ressurreição, nós não somos salvos. A crença na ressurreição, se você quiser conferir, está em Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Sem fé na ressurreição não há salvação. Continuando, verso 28.
Um dos mestres da lei aproximou-se e o ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esse assunto aqui é interessante. Respondeu Jesus. E aí ele está se referindo, claro, aos mandamentos da lei de Moisés. O mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus cita, interessante que Jesus cita justamente um mandamento que não estava entre os 10. Quando eu vejo gente falando lá bobagem de que minha religião é guardar os 10 mandamentos, eu digo, coitado, ainda não compreendeu o evangelho. E um outro detalhe aqui é que Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. E ele diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E aí eu vejo muita gente, inclusive pastores, dizendo amar a Deus sobre todas as coisas. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz amar a Deus de todo o teu coração, ou seja, com o teu espírito, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e entendimento é acrescentado aqui no Novo Testamento, porque você não pode amar a alguém ou a algo mais do que o nível do seu entendimento. Isso significa que quando eu amplio o meu entendimento sobre Deus, sobre a fé, mais eu estarei apto a amá-lo. Quanto mais eu ampliar o meu entendimento sobre Cristo, mais eu estarei apto a amá-lo. É muitíssimo importante ampliar o entendimento. Você e eu estamos aqui neste planeta para vivermos experiências que ampliem o nosso entendimento. A grandeza do nosso espírito depende da grandeza do nosso entendimento. Não se conforme com o que você já tem, meu irmão. E aí Jesus continua, e o segundo é este, o segundo maior mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes, e inclusive os dois são complementares. Porque não tem como amar a Deus sem amar o próximo. Inclusive, o nosso amor ao próximo deve ser um padrão de medida para medir o nosso amor a Deus. Se eu amo o meu próximo, aí eu posso dizer que amo a Deus. Se eu demonstro amor ao meu próximo, tanto quanto eu demonstro amor ao meu próximo, eu estou mostrando o nível do meu amor a Deus. Não existe esse negócio de eu amo a Deus, eu estou bem com Deus, apesar de estar mal com o meu próximo. Não existe. Aí a pessoa que fez a pergunta a Jesus disse: muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Verso 34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousou lhe fazer perguntas, naquelas circunstâncias, claro. E aqui eu quero, ainda falando nesse assunto do maior de todos os mandamentos, para nós cristãos existe um mandamento maior. Este mandamento de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, era o maior mandamento da lei de Moisés, amar ao próximo como a si mesmo. Mas o ápice da revelação de Deus, quem traz é Cristo. E está em João 13, 34 e 35, que todo cristão verdadeiro tem a obrigação de conhecer. Anota aí na sua Bíblia, memoriza esse versículo, esses dois versículos, João 13, 34 e 35, marca ele na sua Bíblia, porque isso aí é o coração da fé cristã,
é a nossa lei. A Bíblia chama isso aí de lei de Deus, lei de Cristo, lei do Espírito da vida, lei perfeita que traz a liberdade, lei do reino. Ela se resume nesse mandamento aí, João 13, 34 e 35, que diz assim: amem-se uns aos outros. Assim como eu lhes amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Assim todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Não é amar o próximo como eu amo a mim mesmo, é amar como Cristo nos ama. Amar como... Esse é o coração do Evangelho, esse é o ápice da revelação divina. Amar como Cristo ama. Ser capaz de se sacrificar pelo próximo e até pelo inimigo. Ser capaz de amar o inimigo. Aquele mandamento lá foi o ápice da lei de Moisés, que era uma grande evolução para o tempo de Moisés. Mas para nós cristãos, aquilo lá ficou para trás, porque nós já temos algo superior. Aquilo lá foi trazido por Moisés, isso aqui que eu estou citando para os irmãos foi trazido por Cristo. Me refiro a João 13, 34 e 35. Aquilo lá trazido por Moisés foi escrito em tábuas de pedra. Isso aqui foi escrito nas tábuas do nosso coração pelo Espírito Santo. Isso aqui é o ápice da revelação. E eu dou ênfase a isso porque eu fico triste quando eu vejo cristãos ainda presos à lei de Moisés. Não compreendeu a lei de Cristo. Versículo 35, já estamos caminhando para o final. Ensinando no templo, Jesus perguntou como os mestres da lei dizem que Cristo é o filho de Davi. Agora é Jesus que está ensinando. E ele ensina com uma pergunta aí. Como é que os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, diz: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Jesus está citando o Salmo 110, verso 1. Versículo 37, o próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? Eles não tinham ainda a compreensão das grandezas espirituais. E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Cuidado com essa hipocrisia. Cuidado com o orgulho da religião. Cuidado com a religião que se transforma em mera formalidade, sem espírito. Foi por isso que Jesus disse para a mulher samaritana que Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ainda hoje é um risco para nós, da igreja, fazer com que a nossa religião ou denominação esteja acima do nosso comprometimento com Deus por meio do Espírito Santo. Verso 41, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. O episódio da viúva pobre mostra, Jesus usa ele para ensinar que não é o valor que doamos, é a consagração da nossa vida que conta. As nossas ofertas e dízimos devem ser apenas uma expressão
da nossa vida, da entrega da nossa vida. Se não entregarmos a nossa vida, a entrega de dízimos ou ofertas não representa nada. E quando entregamos a nossa vida, a entrega dos nossos dízimos e ofertas passa a ser algo tão natural, feito com tanta espontaneidade, movidos pelo Espírito Santo, constrangidos pelo amor de Cristo. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Antes de sair, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, comente aí o que você achou dessa leitura, se alguma coisa lhe chamou a atenção, se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse. Fique à vontade para comentar e se não gostou desse vídeo, deixa um dislike, tá tudo certo. Não ficamos inimigos por causa disso. Se puder, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para que ele alcance mais pessoas, grupo de WhatsApp, Facebook ou X, né? São plataformas que permitem o compartilhamento. Se você puder, faça isso. E se alguém é novato por aqui, não está inscrito no nosso canal, eu o convido a se inscrever. Se gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, um capítulo por dia. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, por esse novo dia que o Senhor nos acrescenta. Obrigado pelo lar, pela família. Obrigado pela saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, sobre o lar de cada um. Que cada lar, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor, em que Jesus seja servido em espírito e em verdade. Que haja harmonia, paz, amor, alegria do Espírito Santo no meio de cada família, entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Que cada lar seja um lugar de aconchego, de acolhimento, de estabilidade, de aprendizado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a saúde de cada um, preservando a saúde do seu povo, restaurando a saúde de quem está doente, tocando com o seu toque curador, fazendo milagres a favor do seu povo. Ó Deus, aqueles que estão doentes em casa, no hospital ou até na UTI, aqueles para os quais a medicina não tem mais recursos, meu Deus, opere a favor do seu povo. Usa as circunstâncias de doenças para, ó Deus, se revelar com seu amor e graça, para atrair os olhares da fé para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar as pessoas a novas experiências, a novos níveis de entendimento da sua graça revelada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar o trabalho de cada um. Meu Pai, que o Senhor abra portas de emprego para quem está desempregado, que o Senhor dê soluções financeiras para quem está endividado, que o Senhor dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem suprido para cada servo do Senhor. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre a sua igreja, sobre cada congregação local, enviando pastores segundo o seu coração, que apacentem os seus rebanhos com prudência e com inteligência, fortalecendo os pastores, renovando a fé a cada manhã, usando os líderes das igrejas para ser instrumentos de avivamento, para chamar o seu povo para a santificação. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado, sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor seja derramada sobre o seu povo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos, graças a seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados, e a nossa reconciliação com o Pai, e o privilégio de fazer parte do seu povo, e o livre acesso à sua presença em oração, tudo por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, que sejamos instrumento para levar a sua bênção por onde quer que vá. Nesse dia, que cada pessoa que cruzar o nosso caminho receba da nossa parte a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do seu Evangelho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através do seu povo, em toda a nossa maneira de viver.
Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo todos aqui. Grande abraço a todos.